E aí, galera do curso de técnico de edificações, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um assunto aqui bem bacana nesse vídeo, que é a viga de equilíbrio ou viga alavanca, aí como a maioria das pessoas conhece. Então, qual a importância desse elemento numa estrutura? Primeiro, o que a gente tem que entender é que tudo na vida da gente tem que estar em equilíbrio, seja na vida da gente, seja na natureza, seja na engenharia, entendeu? Imaginem vocês que vocês vão no mercado e porventura vocês pegam do lado lá duas sacolas, do outro não tem nenhuma. Então, se vocês prestarem atenção, o seu corpo já começa a dar aquela encurvada, sai do equilíbrio. E você tem que pôr um peso do outro lado para você se manter reto ali. Quando você vai num parque, você está balançando ali com o teu filho e vocês estão ali na balança, que você sai de um lado da balança e a balança faz esse lado, assim, você tem que voltar de novo para poder se equilibrar, certo? E daí a importância, isso a gente faz desde a hora que a gente acorda, desde a hora que a gente vai dormir, mesmo que de uma forma inconsciente, a gente sempre tem que estar em equilíbrio, senão a gente cai. E com as estruturas não é diferente. Então o conceito de viga alavanca ou viga de equilíbrio, que a gente tem que entender o seguinte, que toda vez que a gente tem um terreno e a gente vai fazer uma fundação na divisa, se a gente não quiser colocar o pilar centrado numa sapata e for colocar o pilar deslocado numa sapata, fora do eixo de cargas, fora do eixo de simetria da sapata, isso vai gerar uma excentricidade. O que acontece com essa excentricidade? Que vai gerar um momento que vai ter que ser combatido com essa viga alavanca, certo? Eu vou estar fazendo um exemplo bem bacana aí para a gente estar entendendo toda essa parte de excentricidade, como esse elemento funciona, para quê e qual a importância dele na estrutura, para que ele equilibre essa estrutura, para que não gere problemas, aí, patologias, recalques, esse tipo de coisa. Então eu vou voltar aí com um exemplo bem bacana e a gente vai entender melhor sobre isso aí, beleza? E aí, galera, beleza? Eu trouxe aqui alguns elementos aqui para a gente fazer o nosso experimento, né? Vamos lá. Então aqui eu trouxe aqui esse pedaço de madeira simbolizando uma sapata, esse outro simbolizando uma sapata, esse pedaço de madeira simbolizando a nossa viga de equilíbrio e esse outro pedaço simbolizando o nosso pilar. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai construir num terreno onde a nossa sapata ela não vai receber uma carga bem no centro, bem aqui no centro, que a gente tem que usar um pilar deslocado fora do eixo de cargas, fora do eixo de simetria, a gente vai gerar uma excentricidade. Então o que acontece? Aqui eu trouxe esse pedaço de papel simbolizando o nosso terreno e vamos supor que a gente vai fazer uma fundação aqui, bem nessa divisa. Importante é lembrar que jamais você pode invadir o terreno do vizinho. Pode ser do seu pai, da sua mãe, de parente seu, nunca invada o terreno do vizinho, beleza? Então o que acontece? Eu tenho uma sapata que ela vai receber um pilar aqui na divisa. Então de cara você já percebe que o comportamento dessa sapata ela vai ser diferente. Então se a gente tem uma área de 1 por 1, né, que ela distribuiria essa carga no solo, se o pilar tivesse bem aqui centrado no meio, vocês reparem que se ele estiver aqui deslocado, eu já não posso considerar mais essa área de 1 por 1, certo? Então o que acontece? Quando eu começar a aplicar uma carga nesse pilar, uma carga axial nesse pilar, a tendência dessa sapata é querer girar, ok? Girar por quê? Porque eu estou aplicando uma carga aqui, nesse ponto, e quando ela começar a receber essa carga, ela vai querer girar, beleza? Então o que isso tem de problema? Bem, se colocar uma viga alavanca, nenhum, certo? Então o que acontece? Eu vou ter que criar um mecanismo que absorva essa excentricidade. Então imagine vocês, se eu tenho um pilar, vou fazer uma continha rápida aqui, que o intuito não é fazer conta, é só entender o conceito, mas é só para a gente fixar melhor. Se eu tenho um pilar de 50 toneladas descarregando em uma sapata, que do eixo do meu pilar até o eixo da minha sapata, um exemplo, eu tenho 40 centímetros, como a gente sabe, se eu tenho uma carga e eu tenho uma distância, eu tenho um momento, certo? Então, se eu multiplicar 50 toneladas vezes essa distância que é 40 centímetros, eu vou ter um momento de 20 toneladas, certo? 20 toneladas aí
dá o quê? 8 metros de concreto. 8 metros de concreto, o que isso quer dizer? Que essa sapata teria que ter 20 toneladas apenas para combater esse giro. Agora você imagina o tamanho que ia ter que ficar essa sapata só para combater esse giro, só para combater esse momento. Aí é que vem a sacada da viga de equilíbrio, certo? Então a viga de equilíbrio ela vem aqui, ó. A gente coloca aqui, normalmente aqui, certo? E qual é o papel dela? Quando esse elemento tentar girar, essa viga não deixa, beleza? E aqui a gente tem outro elemento para poder ajudar a equilibrar. Então, fica aquela história da balança. Imagine você, que você saiu da balança, né? Você estava balançando lá com seu filho, e a tendência da balança foi fazer isso. Só que se você sentar bem aqui, né, próximo ao eixo da balança, você vai notar que você tem que pôr um peso muito grande para você voltar a balança no reto. Então o que acontece? Esse sistema de viga alavanca, de viga de equilíbrio, ela vem o quê? Aumentar o braço de alavanca para que eu não tenha que colocar uma carga tão grande para manter esse sistema em equilíbrio. E a gente percebe o quê? Quanto mais para cá a gente vai vindo, mais a gente vai aumentando o braço de alavanca, menos carga a gente tem que pôr, certo? E se vocês prestarem atenção, se a gente fizer a conta no processo inverso, se momento é força vezes distância, para eu achar a carga, o que eu tenho que fazer? Pegar o momento e dividir pela distância. Se eu pegar o momento de 20 toneladas e dividir pela distância, vamos supor que do eixo dessa sapata até aqui tenha 4 metros, se eu dividir 20 toneladas por 4 metros, eu vou ter 5 toneladas, certo? E que isso quer dizer o quê? Que ao invés de eu ter que usar 20 toneladas nessa sapata para combater esse momento, eu agora só preciso de 5 toneladas. Por quê? Por causa do meu braço de alavanca, certo? Por isso a importância desse elemento na fundação. Muitas pessoas até fazem, até executam, mas não entendem o conceito, certo? Às vezes você está fazendo ali e acaba não entendendo como funciona, e outras vezes não fazem porque não sabem como funciona e não imaginam qual a importância daquilo lá na estrutura. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Até a próxima. Bem, galera, esse foi um vídeo rápido aí sobre a viga de equilíbrio. Lógico que tem outros parâmetros para abordar, mas isso aí é para engenharia, para os engenheiros. Então a nossa parte aqui do curso de tecnificações é só entender mesmo o conceito, como que isso funciona e qual a importância desse elemento na estrutura e quais os problemas que podem surgir, as patologias que podem surgir caso a gente não adote esse tipo de elemento. E a importância, né, das estruturas elas estarem em equilíbrio ali para o bom funcionamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.